Buenas, meus tauras! Eu sou Vitor Amaral, estudante de licenciatura em História e sou dono do canal Taura da História. Hoje a gente vai falar sobre a Primeira Guerra Mundial, a participação simbólica do Brasil e o que tem a ver o Rio Grande do Sul nessa história toda. Bom, a Primeira Guerra Mundial, como vocês já devem saber, ela aconteceu durante 1914 até 1918. E o estopim que a gente tem, né, o marco inicial da Primeira Guerra Mundial, é a morte do arquiduque Francisco Ferdinando da Áustria-Hungria, que após a morte dele, a Áustria-Hungria vai declarar a Guerra Sérvia e a gente tem todo aquele embolamento todo, certo? A guerra ela vai ficar centralizada na Europa, como alguns de vocês já devem saber por ter ouvido em algumas séries por aí. Ela vai ficar centralizada na França, mas ela também vai acontecer em partes da África, né? E inicialmente, ou melhor, quando a guerra termina, ela não vai ficar conhecida como a Primeira Guerra Mundial, até porque a gente não tinha noção naquele período que teria uma segunda. Então, o nome que se dá é a Grande Guerra. Então, se vocês forem ler por aí algum livro ou cair em alguma questão, em alguma prova, e cair a Grande Guerra é sobre a Primeira Guerra Mundial. Por que é Grande Guerra, né? Ou por que ela foi depois, mais tarde, a Guerra Mundial? É porque ela vai envolver países no mundo todo. Diretamente ou indiretamente, vai ter países no mundo todo participando. Era uma tensão global. Então a gente tem países exportando para os países que estão lutando, como a gente também tem países que vão lutar, como é o exemplo do Brasil que a gente vai falar hoje também. Então, resumidamente, o início da guerra é esse, e agora a gente vai decorrer sobre o Brasil e sobre o Rio Grande do Sul. O Brasil, inicialmente, ele não toma um lado na guerra, ele não vai nem para a Tríplice Aliança, nem para a Tríplice Entente, ele fica neutro, isento, mas ele sofre retaliações dos países que estavam na guerra. Por exemplo, a Inglaterra, que era da Tríplice Aliança, ela vai ali estipular um corte nos vínculos com os países que estavam neutros e vai parar de comprar matéria-prima desses países. O Brasil é um deles. No período, o Brasil vivia uma economia agroexportadora, ou seja, ela dependia muito da agricultura, e o maior, ou melhor, a matéria-prima exportada na época era o café. O Brasil era muito forte na venda do café. Com a queda daí, porque a Inglaterra corta o vínculo e a gente fica ali de 1914 até 1916, 1917 mais ou menos, sem vender para a Inglaterra e entre outros países. Então a gente tem uma queda do café e uma alavancada de outras matérias-primas, como por exemplo o aço e também a borracha e a carne vinda do sul. Em especial, quem vai alavancar bem ali é a borracha e o aço. Também era visto o café como uma coisa que não precisava naquele período de guerra. Então é outra coisa que vai influenciar também na queda, por isso outros países não vão comprar. Mas a nossa exportação não chegou a parar completamente, foi só uma redução. Então ainda tem uma leve exportação, e aí é por causa disso que o Brasil vai entrar na guerra, porque a Alemanha vai afundar alguns navios nossos. E é quando afundam o Macau que o Brasil então decide tomar a frente, entra para a guerra, embarca aí o pessoal no Cruzador Bahia. Enviado para a França, então, 13 aviadores, que vão atuar do lado da Inglaterra, 24 oficiais e 150 funcionários da saúde, envolvendo não só médicos militares, mas médicos de hospitais, estudantes de medicina, entre outros, que vão para a guerra. E é justamente esses os nossos heróis, assim, o pessoal que é da área da saúde, que vai ter um, uma maior participação nesse período da guerra, porque eles vão também para as trincheiras, alguns, mas também eles vão ficar em um hospital de campanha da França, que era para combater a gripe espanhola. Que era para combater a gripe espanhola em 1918. Que inclusive a gente tem vídeo aqui no canal, se não conferiu ainda, confere lá. O Rio Grande do Sul, por outro lado, ele tem alguns soldados gaúchos que vão para a guerra, mas em principal é o que acontece no Rio Grande do Sul nesse período. Por quê? O Rio Grande do Sul, por exemplo, entre os outros estados aqui do sul, como Santa Catarina, Paraná,
tem muitos alemães. O Rio Grande do Sul tem bastante alemão e, inclusive, nesse período, os alemães daqui do Rio Grande do Sul, muitos deles vão apoiar o país natal deles, que é a Alemanha. Então, eles vão apoiar a causa alemã. Isso, alguns, não vou generalizar e dizer que todos, mas até aqueles que não eram, acabam sofrendo algumas consequências. Por exemplo, os alemães daqui do Rio Grande do Sul, eles vão ser colocados como espiões por conta disso. Porque tem alguns ali que vão estar defendendo e outros que não, mas vão ser então colocados como espiões. Vai ter alemão que foi preso, teve famílias que tiveram suas casas depredadas, com vidros quebrados, e, e o Rio Grande do Sul vive esse momento de tensão. Então é interessante a gente estudar um pouco sobre isso, porque vai ser nesse período que a gente tem um início ali de grupos aderindo, sendo a favor do totalitarismo, por exemplo. Isso vai, claro, se intensificar ali em 1930, a gente tem ali a Segunda Guerra Mundial em 1940, mas já é a partir da Primeira Guerra Mundial que a gente tem o surgimento de alguns grupos. Então é interessante a gente pesquisar por esse lado. Mas é muito difícil cair algo específico da Primeira Guerra Mundial, ainda mais a participação do Brasil, então eu listei aqui para vocês o que vocês podem pesquisar e que pode cair numa prova contextualizando com a Primeira Guerra Mundial. A primeira Revolução Industrial, o imperialismo, a partilha da África, pode cair. Os envolvidos na guerra, a Guerra de Trincheiras, os movimentos populares, a Revolução Russa acontece nesse período também, o fim da guerra, o que era o Tratado de Versalhes, a criação das Nações Unidas, o Brasil tem participação na criação. Então, deem um pause, anotem, pesquisem. Eu deixei aqui na descrição do vídeo um material complementar com indicação de livro, filme, série, documentário que vocês acham muito fácil, certo? Então, eu agradeço você ter assistido até aqui. Deixa o seu like, por favor, se você gostou. Compartilha com seus amigos. Se você não é inscrito, te convido a se inscrever, que vai ter conteúdo bem bacana. E qualquer coisa, prende o grito. Valeu!